Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai estar fazendo produção de mini churros de doce de leite. Esse tão polêmico mini churros, né, minha gente? É bem complicado a questão de armazenamento dele, mas depois que você pega o jeito, é super tranquilo. E pense num salgado doce que a gente tem um lucro maravilhoso. E eu vou estar mostrando a vocês hoje a nossa produção, tá? De mini churros de doce de leite. Então venham comigo acompanhar. Essa daqui foi nossa produção de ontem, que foi a bolinha de queijo crocante e a bolinha de queijo lisa. E aí a gente sempre deixa pra empacotar assim, ó, no próximo dia, né? Que no caso foi hoje. Aí hoje a gente empacota e hoje a gente já faz uma nova produção, que no caso hoje vai ser a de churros. Já começamos aqui, gente, a produção da massa de churros. Se vocês pudessem sentir o cheirinho de baunilha que tá aqui, viu? Ó, já ferveu, né? E aí a gente já vem adicionando o trigo que a gente usa para massa de churros também é esse aqui, tá? Todos os nossos salgados a gente faz com esse trigo aqui. Pronto, massa de churros já tá pronta, ó, esticada. Ela tem uma coloração bem diferente mesmo da normal. Deixa eu aproximar ela aqui para vocês verem como que ela é, tá vendo? Esses negocinhos aqui, ó, esses pontinhos amarelos, é o cuscuz, né, o fubá. E agora é só esperar esfriar, a gente vai cortar e depois virar de lado. Para armazenar o churro, gente, congelar ele, assim que a gente termina a produção, a gente utiliza aqui, ó, o meu congelador. E também a freezer lá de trás. Mas deixa eu explicar a vocês primeiro aqui, ó. Eu consigo fazer os churros porque eu tenho esse congelador aqui também. E aí eu coloco ele no máximo, tá vendo aqui? Ele tá no médio. Mas aí quando a gente vai utilizar pra botar churros, eu coloco ele no máximo. E ele fica somente, tá vendo? Todo esvaziado, fica somente para os churros. E aí eu consigo colocar uma bandeja aqui, outra bandeja aqui, outra bandeja aqui. O que é que acontece? O meu também tem essa função aqui, ó, circulação do ar. Aí eu coloco ele pra cá, ó, que é o freeze máximo. E aí ele só pode ficar, ó, nessa função aqui em até 24 horas, porque senão danifica o motor, algo desse tipo. Então, assim, eu só uso somente para quando a gente vai produzir os churros. Aí, a gente, assim que coloca aqui, eu já... Esse é o meu ultra. Enquanto a gente não tem. Aqui aqui é um picolé que meu esposo comprou, mas a gente já vai tirar também, porque fica somente para os churros mesmo. E essa parte aqui, ó, ela é congelamento rápido. Cadê? Aqui, ó, congelamento rápido. Então, ela é mais rápida ainda do que essa parte aqui. E aí, eu vou mostrar também o freezer lá de trás, como é que a gente faz. Gente, o bico de recheio de massa são esses daqui, tá? Esse daqui é o bico de massa. Esse daqui, ó, é o bico de massa. Ele é específico para os churros, né? Que ele tem essa modelagem aí. Também se pode usar em outros salgados que a pessoa quiser fazer assim, né? Diferente. Mas ele vem específico para churros. É um bico de massa à parte, apenas para churros. E o bico de recheio é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele não pode ser nem fino demais, nem grosso demais. Esse aqui é o 1, né? É o mais fino daqui da Compacta Print que a gente usa. É o número 1. Por quê? Porque o bico de churros, os churros, ele não pode ser, ó, como é que vai sair, tá vendo? Ele sai basicamente assim, ó, essa grossura assim de massa e o de recheio. Porque no churros ele não pode ter recheio demais, porque senão ele estoura. Então esse aqui é a quantidade ideal, ele fica muito bem recheadinho mesmo. E nem pode ser fino demais também pra não ficar só massa, né? Então esse aqui é o ideal. A gente usa o bico 1 de recheio e o de massa específico para churros. Tem 3 coisas super importantes na produção dos churros. A primeira delas e a mais importante de todas é o congelamento, é o armazenamento. Depois da produção, para onde que ela vai? Então, assim, os churros, ele não pode ficar muito tempo esperando ser congelado. Por exemplo, eu botei
numa freezer que ela não é tão potente, então ela vai passar, ó, pra poder congelar. E não pode, tá? O real segredo do churros é que ele precisa ser congelado muito rápido. É por isso que na minha geladeira eu além de aumentar a temperatura dela, eu ainda boto no turbo lá, no máximo, no congelador. E minha gente, é questão de horas, assim, tipo 3 horinhas, 4 horas e já tá congelado pedra mesmo. Então, assim, tem que ser um congelamento muito rápido. Se você tem uma freezer, o ideal é você tirar tudo de dentro. Por exemplo, vou fazer churros. Se você tiver como colocar em outro lugar essas coisas que tá lá dentro e deixar somente os churros. Somente os churros. Aqui a gente faz assim na freezer também, a que a gente usa lá atrás. E a gente não coloca uma quantidade muito grande, porque não adianta, tá? Outra coisa, o recipiente que vai tem que ser esses recipientes vazados, que nem aquelas galeias da gente, tem que ser esses vazados que são cheios de furinhos, porque o churros, ele precisa respirar. Então não adianta você colocar também um desse, assim, uma galeia dessa vazada e botar outra em cima. Não pode, tá? Por isso que na freezer lá de trás a gente só coloca uma galeia dessa e coloca outra do outro lado assim, aberta. Tipo assim, ó. Essas daqui mesmo, elas não são vazadas, mas também dá certo. Porém, não pode cobrir em cima e nem pode colocar quantidade demais até ficar aqui assim, ó. Geralmente a gente põe uma camada e depois só coloca alguns assim nos espacinhos que fica. Nada mais do que isso, não pode. Super importante, o mais importante de todos é o congelamento, tá? O churros não pode demorar a ser congelado. O segundo ponto é o doce de leite, né? O recheio que você vai usar, se for doce de leite brigadeiro, não pode ser um recheio que tenha muito soro. Muito soro de leite, sabe? Porque aí ele vai criar água, né? Quando ele for pra geladeira, se demorar muito a congelar, ele vai começar a soltar água e aí vai fazer com que seus churros rache. É importante que seja um doce de leite, um brigadeiro, seja qual for aí o seu recheio, bem pastoso, bem grossinho mesmo, tá? Que não tenha muito soro de leite, para que não venha ficar soltando esse líquido nos churros, né? O terceiro ponto super importante é a massa. Uma massa de qualidade, uma massa boa, um preparo bom, para que os seus churros também, né, sua massa tenha uma qualidade, que não seja uma massa também que vale muito grosseira, muito dura, que vai fazer com que os seus churros rache. Então é isso, gente. Enquanto a gente não consegue comprar um ultra congelador, dá pra gente se virando do jeito que dá, né, com o que a gente tem. Então, se você aí em casa tem um congelador que é bom, que é potente, dá pra você trabalhar assim com churros dessa forma. Esvazie o seu congelador. Aqui o que é que eu faço? Eu tiro do congelador e ponho numa partezinha que tem da freezer. Aqui a gente tem 2 freezers e tá pra chegar a terceira, que a gente tá esperando pra poder ir buscar. Mas a gente usa a maior parte dos churros num congelador mesmo. Sempre foi assim. Então assim, a gente não consegue fazer também uma produção gigantesca de churros, porque a gente não tem espaço suficiente para armazenar, para congelar, no caso, né? Então a gente sempre faz uma produção mais tranquila. A gente faz cerca de uns 900, assim, que dá para segurar por um bom tempo ainda, assim, umas 2 semanas, 1 semana e meia, vai depender muito do movimento. Então é isso, a gente não faz aquelas produção de 2.000, não sei quantas mil, porque a gente tem que pensar também como a gente vai armazenar. E como o churros, ele tem a gente tem que ter esse cuidado especial a mais, então tem que prestar muita atenção nisso, tá? A principal causa do seu churros rachar é o congelamento e a forma como você está armazenando ele pós a produção. Churros não pode, tô retificando aqui, tá? Que é pra vocês entenderem bem. Mas o churros não pode passar muito tempo para congelar, não. Ele tem que congelar rápido, certo? Espero que vocês tenham entendido. E aí agora vamos embora para produção. Caso reste ainda alguma dúvida, é só vocês deixarem aqui nos comentários que estarei respondendo. A modeladora já está toda montada aqui, ó, gente. Já está com bico de recheio, bico de massa. As espátulas aqui, ó, de corte. A de bolinha de queijo.
é a mesma que é de bolinha de queijo. E aí a gente vai começar agora a nossa produção. Doce de leite, gente, que usamos é esse aqui, ó, dessa marca aqui, Alispet. A gente encontra aqui num atacadão, que é o atacarejo aqui da nossa cidade, tá? Dentro ele é assim, ó, gente, vejam só que doce de leite grossinho. Ele é muito grosso, tá vendo? Ele é bem consistente mesmo. Ó, ele não cai. Tem que fazer força assim, ó, pra ele descer. Ele é muito consistente. Eu diria que doce de leite, eu diria que churros é um dos salgados assim, né? Salgado doce, mais fáceis de se fazer. Porque o recheio já é pronto. Então a única coisa que a gente faz, ó, é a massa, que já tá aqui aguardando, né? A única coisa que a gente faz é a massa. E ele tem zero desperdício, minha gente. Porque até a massa que sobra é pouca, né? É uma bolinha assim, que fica aqui assim nos tubos. Mas o recheio a gente consegue reaproveitar todo de novo. Porque o recheio fica todo aqui nos tubos. E aí a gente consegue reaproveitar novamente. Então é uma das produções mais baratas e que a gente tem um lucro muito bom. O recheio já é pronto, a gente já compra o baldinho pronto. E o serviço que a gente tem é a massa. Que eu falei, a gente consegue reaproveitar todos os recheios. Gente, eu não falo isso porque eu acho, tá? Meu marido, ele é formado em gestão financeira. Então, ele tem noção de muita coisa, de cálculo de tudo. Então, assim, quando a gente sempre vai começar, por exemplo, a gente vai colocar agora um salgado novo para vender. A gente não só compra os ingredientes e diz... eu acho que a gente dá pra vender por tanto. Não, a gente faz cálculo de tudo. Tudo que vocês imaginarem, ele coloca ali como custo pra gente saber quanto é o nosso real lucro. Tudo, gente, tudo. É o custo do produto, da matéria-prima, ele coloca os custos variáveis, o custo fixo, que é, por exemplo, se tiver aluguel, energia, água, qual outro custo fixo? Internet, o que for, funcionário, mão de obra da gente, tudo tá incluso. Embalagem, o que mais? O óleo, matéria-prima, né? Toda a matéria-prima, tudo que vocês imaginarem vai. Então a gente sabe realmente o que a gente tá ganhando ali, tá? Ele faz tudo. Então a gente sabe exatamente mesmo o que a gente ganha. Então assim, quando eu falo realmente, é porque ele já foi pra ponta do lápis de todos esses salgados que a gente vende. Então o preço que a gente vende, a gente sabe o nosso lucro, a gente sabe o nosso custo variável, custo fixo, a gente sabe de tudo, porque ele faz todos os cálculos realmente. E os churros é o que a gente tem um lucro assim, que a gente fica, meu Deus, isso é verdade mesmo. É inacreditável realmente o lucro que se tem nos churros. É por isso que no nosso cardápio até a gente tem um combo bem especial, que ele é 50 salgados, e aí você comprando esses 50 salgados, você ganha 10 churros, que a gente já faz isso pra quem não conhece os churros, ele vai comprar, vai passar a conhecer o nosso churros e ali vai passar a ser o nosso cliente. Se ele realmente gostar do churros, vai passar a ser o nosso cliente, porque é um dos salgados que a gente tem maior lucro. Então, quanto mais a gente vender ele, melhor. Sim, gente, outra coisa, tudo que eu falei aqui em questão do armazenamento, né, do congelamento, do churros, é por experiência própria, tá? No começo a gente rachou mais de 700 churros, vocês não têm noção de como a gente ficou. A gente não tinha noção, não tinha conhecimento, então a gente rachou mais de 700 churros. Eu vou deixar uma foto aqui de quando eu abri a frisa desesperada, que eu vi um monte de churros rachados. Eu mandei pro meu esposo, ele tava até na rua fazendo compras, nem lembro o que ele tava fazendo, mas enfim. Então assim, é por experiência própria o que a gente aprendeu. E com a gente tá dando certo assim, deu certo assim. E aí eu tô repassando isso pra vocês, pra tentar ajudar, né, de alguma forma. Ó, gente, na frisa de trás a gente usa essa galera aqui, ó, tá vendo que ela é toda vazada. E essa daqui, a gente só coloca apenas elas duas. Uma de um lado e outra do outro lado. Nunca colocar em cima uma da outra, nem nada disso não. E também uma camada aqui, ó. E no máximo um assim
Em cima, se tiver algum buraquinho e tal, você coloca. Mas também não é bom colocar um em cima do outro, não. Porque vai fazer força e vai acabar amassando ali seu churros e ele vai acabar abrindo. Vamos iniciar nossa produção aqui, ó. Já tá tudo pronto ali. Só aguardando. Já coloquei as farinhas de rosca. E agora vamos iniciar a nossa produção. Vamos iniciar a nossa produção. E outra coisa super importante, tá? Que a gente faz aqui. A gente passa na farinha de rosca assim os churros, gente. Por quê? É uma proteção a mais que a gente vai ter ali na nossa massa, né? Em vez de deixar a nossa massa exposta, a gente prefere passar na farinha de rosca porque aí faz uma proteção. E a gente acredita que ajuda também a não rachar tanto. Mas o principal mesmo, né? A principal causa mesmo é o congelamento, né? É a forma onde você vai colocar para ele congelar. Mas aqui é uma ajuda também que dá, tá certo? Então aqui na nossa fábrica a gente também utiliza a farinha de rosca nos churros. Já colocamos o recheio e a massa. Agora é só esperar. Primeiro a gente espera sair o recheio, ó, já tá saindo. O doce de leite. Saiu. E agora a gente vai colocar a massa para descer. Saiu, minha gente. Já saiu. Agora é a parte que a gente vai juntar os dois e... Não, minto eu. Agora é a parte que a gente vai ligar os cortadores, né? Ligar o cortador para poder ir pesando a massa. Aí a gente vai ver a gramatura que vai dar para depois ligar os dois e aí a gente vê se tá na gramatura correta de 20 gramas. Recheio e a massa. Quem controla essa parte da modeladora aqui, ó, gente, é ele. Ele entende muito, já estudou muito. E aí ele que vai controlando ali a questão de massa, recheio e cortador. Essa é uma parte bem complicada, viu, gente? A questão de manuseio da modeladora. Você tem que ter muita paciência. No começo a gente apanhou muito, muito mesmo. Então tem que ter muita paciência para conseguir administrar ela direitinho. Mas com o tempo se consegue. Pronto, gente, já encontramos, ó, a gramatura correta da massa. 16 gramas. Aqui tá com recheio? Não. Tá só a massa. 16 gramas. Aí agora a gente vai colocar o recheio, que é 4 gramas. E aí vai dar um salgado de 20 gramas, né? Gente, chegamos, ó. Encontramos o tamanho correto, 20 gramas. 16 de massa e 4 de recheio. E aqui, ó, ela aberta, viu? Ó pra aqui, minha gente. Será que não tem recheio, hein? Bem recheadinho mesmo. E agora, ó, só produzir. Vamos embora. Gente, quando eu vou fazer churros, eu não coloco grande quantidade não, tá vendo? Eu só coloco 20 aqui, molho, escorro e jogo aqui. Sempre com muito cuidado, a gente não pode jogar com muita força não, porque ele é muito delicado. Então a gente tem que ser delicado também com ele, que é pra não forçar e acabar amassando. E é isso. Aí vejam como ele fica lindo, bem empanadinho. Olha que lindo que ele fica empanadinho, tá vendo?
Gente, finalizamos, ó, nossa produção de churros. Olha a beleza disso daqui. Olha o tamanho, gente. Enormes. E aqui, ó, essas duas bandejas aqui, ó, que tá aqui, elas vão num congelador daqui de dentro. Essa daqui também. E essa galeia aqui, mais essa daqui, fica na freezer lá atrás, tá? E aí, deu 762 unidades, gente. Quando a gente falou que dava na faixa de, acho que foi 900, a gente se confundiu, tá? Dava na faixa de 700. E aí, hoje deu, ó, 762. E aí, agora eu vou guardar. Eu deixo pra guardar sempre no final, pra não tá abrindo e fechando o congelador toda vez que for guardar uma bandeja. Então, no final, que a gente termina, a gente guarda tudo e não abre mais nem a freezer, que vai ficar esses daqui, e nem o congelador. Agora a gente só vai abrir quando a gente for empacotar mesmo. Não pode tá abrindo e fechando não, tá? Olha, minha gente, como vai. Tá vendo? Só tem uma camada. E aí, em alguns buraquinhos assim, ó, eu vou e coloco um, tá entendendo? Ou você pode também colocar nas bordas, tá? Assim, ó, as bordas é o canto que gela primeiro. Só não deixe... só não coloque muito um em cima do outro e nem muito concentrado também no meio, porque o meu é a parte que mais demora também a congelar, viu? Pronto, gente, e agora, ó, só abro isso aqui quando for empacotar, viu? Não pode ficar abrindo não, tá? Então, só amanhã, quando eu for colocar nos saquinhos. Fechou aqui, ó, já era, esquece. Esse daqui de trás, ó, tá assim. Só com os churros. Esse aqui é as coxinhas, gente, que a gente colocou só pra fazer um cálciozinho aqui, ó. Porque ali é a parte do motor da freezer, né? Então é aquela parte alta da freezer. Aí a gente colocou pra fazer esse cálcio. Aí fechou aqui também, a gente só abre amanhã. Pronto, gente, tudo limpinho, ó, o chão chega a tá brilhando. Tudo organizado já, aqui alguns pratos. A limpeza daqui de dentro fica comigo. Eu limpo tudo, a casa inteira, viu? Quando termina a produção. A casa inteira, do começo até o final, não totalmente até o final, porque lá atrás quem limpa mesmo é o meu esposo, ele que fica com essa parte lá de trás. Eu vou mostrar pra vocês que lá também ele já terminou. Gente, aqui também já tá tudo limpinho, tudo organizado. Esse óleo, gente, ele é mais escurinho assim, ó, porque a gente não usa o óleo de soja não, tá? O nosso óleo é o de algodão, mas também já tá perto da gente fazer a troca já. E aqui já tá tudo limpinho, ó. Meu esposo já tá aqui também fazendo caixa do dia. Ele sai anotando tudo. E é isso, finalizando o dia de hoje. Abrindo aqui, gente, em primeira mão pra vocês verem, ó. Não tem nenhum churros rachado, tá vendo? Mesma coisa aqui. E também não dá. Vai. Agora é só guardá-los. Vou mostrar o da freezer também lá atrás, tá? Olha aqui, gente, todos em perfeito estado, ó. Tá vendo, gente, que dá certo? Se você tiver uma freezer, mais de uma freezer, você conseguir esvaziá-la ela todinha pra deixar apenas pra churros, dá certo também, tá? Agora só não cobre eles em cima assim, tem que ficar aberto em cima pra eles respirar e poder fazer o congelamento por completo. Gente, quando eu postei que apareceu ali, ó, pode acontecer assim, ó, um ou outro em uma bandeja ou outra assim, mas nada. Isso aqui a gente ou pode descartar ou pode açaí a gente mesmo comer, não vender, tá entendendo? Mas de restante é um ou outro que pode ficar assim na bandeja, um perdido mesmo. Essa daqui mesmo não tem nenhum.
nenhum. As freezers lá de trás também não ficou, nas freezers não, né? Na freezer lá de trás também não ficou nenhum. E aqui eu encontrei esse aqui, ó, somente. E hoje é o que? É 1h da tarde, então a gente guardou eles aqui ontem à noite, né? Que foi quando a gente terminou a produção. Ou seja, em menos de um dia, questão de horas mesmo. E já tá tudo congeladinho, tudo perfeito, ó. E, gente, vocês podem se perguntar até assim, né? E se assar ele assim, o doce de leite não vai vazar todo para o óleo e tal? A gente já fez o teste, tá? Porque quando vaza assim, a gente pega pra gente mesmo e come. Então, a gente já fez o teste e não vaza porque o doce de leite tá totalmente congelado dentro. Então, não dá tempo dele vazar, né? Mesma coisa é os salgados, quando a gente assa, a gente não pode comer assim que a gente assa, porque dentro ainda vai estar gelado. Então a mesma coisa acontece com o doce de leite. Ele vai continuar congelado dentro na fritura e aí o tempinho que ele fica, né, fora após fritar, que a gente tem que esperar, então o doce de leite vai derretendo, então não vaza, tá? Pronto, gente, dia finalizado com sucesso. Esses dias a gente tá terminando um pouco mais tarde, já são 11 horas da noite, pelo fato de que a gente tá começando quando é dia de produção, né? Nem todos os dias são dias de produção, pelo menos até então ainda não. Mas geralmente, tipo, essa semana tá sendo todinha de produção. Então, assim, a gente tá iniciando a produção um pouco mais tarde, então por isso a gente tá acabando mais tarde. A gente começa a funcionar no delivery, no iFood, de 11 até as 8 horas da noite. Então, assim, umas 10 horas, 9h30, 9 horas, depende muito de como é o movimento. A gente já tá terminando. Mas, como é dia de produção, é muita coisa para lavar, muita coisa para arrumar, então a gente tá acabando mais tarde. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Dei muitas informações importantes nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? E consigam colocar em prática, assim. Espero ter ajudado de alguma forma. Sei o quanto os churros é complicado, né? A gente também já teve muitos problemas com churros. Mas, graças a Deus e a experiência, assim, que a gente teve, né? Hoje é outra coisa. Então, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês ainda tiverem dúvidas de alguma coisa, podem deixar aqui nos comentários. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!